secretário, presidente da Rede Mário Gatti. Ontem eu fiz uma matéria mostrando que o Hospital Mário Gatti suspendeu o transporte de pacientes com doenças crônicas e principalmente os que têm câncer. E isso está causando um transtorno para esses pacientes, porque muitos são acamados, necessitam desse transporte e está um caos, gente. Bom, enfim, qual foi a explicação do presidente do Hospital Mário Gatti ontem, durante uma audiência pública na Câmara, sobre a suspensão desse transporte? Segundo ele, os veículos da Rede Mário Gatti são para transportar pacientes intra-rede. O que é isso? Um paciente está internado no Hospital Mário Gatti, precisa ir até o Ouro Verde para fazer um exame, aí o Hospital Mário Gatti pega o veículo dele e acaba levando para o Ouro Verde ou para um pronto atendimento, por exemplo. Então, é isso. Mas ele disse que, para poder ajudar, a Secretaria de Saúde acabou transportando esses pacientes crônicos e fazendo esse transporte. No entanto, segundo o Bisoni, houve um aumento da demanda de atendimento no Hospital Mário Gatti, no Hospital Mário Gatti, tanto no hospital, na rede Mário Gatti, vamos assim dizer, que são os PAs, Mário Gatti e Ouro Verde. E com isso ele não conseguiu mais fazer o transporte desses pacientes. E que quem é responsável pelo transporte desses pacientes é o SAEC, que é um serviço da Secretaria de Saúde que deveria fazer isso. Só que o absurdo é que a Rede Mário Gatti, ela suspende o transporte sem avisar, sem ter um planejamento com a saúde. E aí, a semana que vem, eles irão se reunir para poder tentar resolver esse problema. Mas isso significa que tem um monte de pacientes lá esperando sem atendimento e sem o acesso à saúde. Nayara, bem-vinda ao Bastidores do Poder, bom dia. E eu vi que, na verdade, foram vocês que fizeram essa denúncia, né? Bom dia, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, essa informação de que, por conta de um aumento da pressão de demanda, é que eles não estão atendendo, não condiz com a realidade. Me surpreende completamente essa informação, porque é o seguinte, são pacientes que são atendidos por eles, por exemplo, no UNACOM, outros pacientes que estão sendo atendidos pelo ambulatório do hospital, são justamente pacientes de dentro da rede. Essa informação está muito estranha, porque, inclusive, houve uma informação que já foi veiculada que o problema foi porque o tomógrafo do Ouro Verde tinha quebrado e eles estavam tendo que fazer o deslocamento desses pacientes com mais agilidade do que os demais, e eles resolveram priorizar. Então, cada hora aparece uma versão diferente para a situação. E não é verdade que o SAEC tivesse essa responsabilidade. O SAEC faz outros translados, faz translados para fora do município, faz translados para os pacientes de hemodiálise. Vocês podem conversar, inclusive, com o pessoal que é da coordenação do SAEC. Eles estão completamente surpresos com essa mudança, ninguém foi comunicado por parte do SAEC. São pacientes que são envolvidos no translado de atendimento da secretaria, não da Rede Mário Gatti. Então, assim, tem alguma comunicose nessa história aí. Para mim, me surpreende muito essa informação que foi dada como justificativa. Nós, inclusive, estamos tentando entender essa justificativa, porque já apareceram diferentes justificativas. Agora, Nayara, ontem, eu já passo para você, Edmilson, ontem eu tentei conseguir a informação de quantos pacientes precisam desse transporte, quantas pessoas são beneficiadas, e a Secretaria de Saúde e nem a Rede Mário Gatti quiseram dar essa informação. Você tem ideia de quantas pessoas têm sido prejudicadas por conta da suspensão desse traslado? Olha só, eu não tenho essa informação fechada, mas eu posso te sugerir conversar com o pessoal do SAEC, posso te passar o telefone, inclusive, porque essas pessoas que estão sendo prejudicadas por um atendimento que está lhes faltando da Rede Mário Gatti estão indo para o SAEC, inclusive, pelo que eu soube, por orientação da Rede Mário Gatti, como se o SAEC tivesse a responsabilidade de fazer o translado delas. Então, elas estão chegando no SAEC, mas não é ali que elas deveriam estar sendo atendidas pela Rede Mário Gatti.
Então, o SAEC está coletando essa demanda e estão muito desesperados, porque é um serviço da Secretaria que foi criado com uma precaríssima estrutura, funciona, inclusive, em condições muito precárias. Então, é muito surpreendente que esteja acontecendo isso da forma abrupta como foi e da forma desorganizada e sem explicação ainda, né? Muito, muito, muito absurdo. Eu acho, para poder identificar próximo da demanda, do que está aparecendo de pessoas desassistidas, eu recomendaria falar com o pessoal do SAEC, porque o usuário prejudicado tem ido para lá, buscando, inclusive, soube de um caso que o SAEC resolveu pontualmente, naquela semana, o atendimento, mas não sabe se vai conseguir garantir, porque o SAEC não tem a infraestrutura necessária, ele já tem uma demanda já direcionada para ele, foi criado com essa demanda direcionada para ele, então ele não vai conseguir atender uma demanda que é da rede Mário Gatti, entende? Ô, Nayara, é Edmilson que está falando? Eu estou ouvindo essa história aí, estou ficando acho que tão surpreendido quanto você disse que o SAEC ficou, ou seja lá quem foi, porque trata-se de um fato estrutural numa secretaria de saúde, certo? E estamos falando do mesmo governo, né? E a gestão, eles têm que responder por isso, né? Isso me surpreende bastante, porque a saúde já é uma coisa super delicada na cidade, certo? Há um atendimento precário, teria que ter uma estrutura muito maior. E quando falha alguma coisa dentro, né, a coisa fica muito pior. Significa que as autoridades que têm que tomar decisões sobre isso não estão tomando as decisões corretas, né? Alguma coisa está muito errada. O que o Conselho Municipal de Saúde pode fazer, né? A senhora que preside o Conselho, pode fazer para cobrar dessas autoridades, do secretário de Saúde e do prefeito, que inclusive é médico, né? Coincidente, é médico também, certo? Pode estar por dentro, muito mais por dentro. Já foi presidente do Mário Gatti, inclusive, sabe? Pode estar por dentro dessa estrutura e pode tentar resolver de uma maneira mais eficaz, né? O que a senhora pretende fazer como presidente do Conselho diante de uma situação dessa? Olha, nós estamos fazendo o que nos foi possível até o momento. Nós mantivemos contato. Logo que a gente soube da denúncia, na verdade, a gente soube da denúncia por 2 caminhos. Pelo próprio SAEC, né? Que é um serviço da Secretaria, e uma outra forma, que eu prefiro não falar a fonte, para não ter nenhum tipo de repercussão para quem chegou, de quem passou a informação para a gente. Mas muito preocupados, isso já tem mais de mês, sobre a situação que estava para estourar, ou já estourando. Naquela ocasião, a informação que eu tive é que naquele momento, posso apurar aqui exatamente a data que me chegou essa informação, 4 pessoas estavam desassistidas, todas pessoas com câncer, em tratamento de câncer, naquele momento, mas isso já tem pelo menos umas 2 ou 3 semanas. Agora, nós acionamos imediatamente, como a gente tem um grupo em que a gente dialoga com a gestão da secretaria, né? Nós temos um grupo de Zap do qual participa gestores da secretaria. Nós acionamos os gestores da secretaria neste grupo imediatamente, assim que chegou para a gente essa denúncia, para a gestora que é responsável pela relação convenial com a rede Mário Gatti, certo? E ela também não sabia, foi tentar entender o que estava acontecendo, disse que era a gente tentando que ela nos respondesse, ela disse, vocês têm que conversar diretamente com a rede Mário Gatti. Nós fizemos estamos fazendo essa conversa com a rede Mário Gatti, mas nos surpreendeu essa informação da própria secretaria, porque a rede Mário Gatti deveria, como parte da rede, responder à Secretaria Municipal de Saúde. A gente não teria que acionar a rede Mário Gatti para poder saber coisas que envolvem os usuários da nossa rede. Essa, inclusive, é uma grande crítica que a gente faz desde antes da rede ser criada, em 2018, porque quando ela foi criada se reportando diretamente ao prefeito e não ao secretário. E isso faz com que exista uma duplicidade de comando hoje no SUS Campinas. Isso, inclusive, é inconstitucional, porque o SUS, a lei do SUS diz claramente, no município, um só gestor é responsável pelo SUS no município. Da forma como foi criada a autarquia Rede Mário Gatti, ela foi criada
criando um duplo comando. Foi uma das coisas que a gente denunciou na época do projeto de lei que foi para a Câmara, mas a gente não foi escutado pela Câmara. E não houve nenhum tipo de mudança no projeto de lei, e isso tem se repetido. A falta de comunicação a ponto dessa gestora, que é a responsável pela relação convenial com a Rede Mário Gatti, não saber de uma mudança como essa, que já estava acontecendo, quer dizer, chegou para nós depois da coisa já instalada, 4 pacientes já em desassistência. E a secretaria não sabia. Pois é. Agora, Nayara, um outro problema que Campinas tem enfrentado, que ganhou as manchetes dos jornais, foi aquela crise no hospital maternidade aqui na maternidade de Campinas em relação à morte de 3 bebês e uma intervenção da Secretaria da Devisa, né, lá na UTI neonatal do hospital privado. Nós sabemos que a maternidade, ela atende o SUS, muitas parturientes acabam indo para lá para poder ter os seus bebês. E a minha pergunta para você é o que o Conselho tem feito, como que vocês estão vendo essa situação em relação às UTIs neonatal? E lembrando que a situação está bem complicada em Campinas, né? Foi outra situação que a gente também foi totalmente surpreendido. Por quê? Em dezembro, a maternidade de Campinas apresentou, junto pela própria secretaria, a secretaria que aciona a gente, né, para avaliar o convênio da maternidade. E nós, na verdade, isso já aconteceu em novembro, porque o nosso Conselho Fiscal analisa o convênio, todas as planilhas que são enviadas, custo, a questão da assistência, a gente chama conselheiros que entendem do assunto para ajudar o Conselho Fiscal a tomar a decisão, né, a fazer seu parecer. E na apresentação que houve, desde para o Conselho Fiscal e para nós também no Pleno, eu posso inclusive mandar para vocês o link da reunião, ninguém falou de insolvência, de problema financeiro e nem que houvesse esse tipo de situação à vista, né? Quer dizer, claro, uma situação como essa de uma gastroenterite e de provocar óbitos e tal, não é previsível. Mas a insolvência, por exemplo, que é o que a gente está vivendo agora, e uma situação... Então, não foi falado para nós que a gente estava analisando um convênio com esse risco de problemas envolvido. Isso não foi falado. E, naquela ocasião, nós aprovamos o número de leitos, tal como a gente foi nos informado. Nessa ocasião, por exemplo, agora foram suspensos pelo Devisa mais da metade dos leitos de UTI, né? Sendo que 50% das mulheres de Campinas fazem seus partos na maternidade. A outra parte faz isso no CAISM, faz os partos no CAISM e na PUC. Então, é de uma gravidade imensa. Nós que fizemos uma nota, inclusive, questionando que nós não fomos informados, nós não sabíamos que isso estava acontecendo e quais são porque assim, qual que é a nossa opinião sobre isso? Medidas imediatas que estão sendo tomadas, por exemplo, negociar com a Unicamp, negociar com o Hospital de Sumaré, o aumento de leitos, são medidas imediatas, imediatistas até, que não vão, inclusive, resolver, por exemplo, as gestantes que estão no final de gestação, como é que elas vão, que alternativas elas têm de acesso ao parto na rede de Campinas? Isso também tem que ser pensado, além dos leitos infantis, né? Essas parturientes vão ter o parto delas aonde? Sendo que mais da metade era na maternidade. Então, essas alternativas todas terem que ser pensadas e disponibilizadas imediatamente. Mas o problema, na nossa opinião, é outro. Existe uma situação que é nós dependermos de um hospital privado como a maternidade há décadas e não haver nenhum tipo de estudo para implantar numa cidade que é a 11ª economia do Brasil, uma das mais ricas do Brasil, não ter uma maternidade própria. Muitos municípios muito menores que nós têm maternidade própria. Então, assim, a secretaria tem que fazer um planejamento estratégico há muito tempo para implantar uma maternidade própria. Claro, não é uma coisa de uma hora para outra, é uma coisa que tem que ser gradativa. Mas nós temos, por exemplo, o Ouro Verde, isso já foi sugerido pelo Conselho. Isso tem que ser
planejado, gradativamente implantado, mas isso precisa estar no horizonte. O que vocês sugeriram, Nayara, gente, são 10 horas e 56 minutos, nós estamos entrevistando a Nayara Oliveira, ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. O que vocês sugeriram é ter uma ala dentro do Hospital Ouro Verde só para gestantes, para poder ter partos. Ou vocês sugeriram o Ouro Verde se transformar numa maternidade? Claro, não é um processo simples em que você bate os dedos e isso se resolve. Isso é um processo que tem que fazer um planejamento, tem que ser um processo gradativo de ampliação de leitos, de reacomodação das vagas conveniadas para que vá gradativamente ampliando para a própria prefeitura, dando conta do seu pedaço, né? E isso, na verdade, tem um acomodamento da prefeitura, da secretaria em torno disso. Não tem um enfrentamento da questão do ponto de vista estratégico. Então, você fica na dependência de terceiros o tempo todo, durante esses anos inteiros, desde que o SUS existe. Uhum. Né? Então, tem que pensar a longo prazo, médio e longo prazo. Ela tem que fazer agora, imediatamente, dar conta emergencialmente do problema que foi criado com esse processo dessa situação absurda de ter, né, tão grave, né, onde foi suspenso mais da metade dos leitos de UTI infantil, com o leito do CAISM, inclusive, há mais de ano também suspenso, então, correndo atrás do prejuízo com Sumaré, enfim. Mas sem indicar no médio e longo prazo o que ela vai resolver como situação permanente, porque Campinas merece uma maternidade própria. E ela tem cancha para fazer isso e tem financiamento para fazer isso, mas tem que ter visão de conjunto e visão estratégica da secretaria para isso ser viabilizado com o planejamento necessário, com atendendo, né, todo um processo de implantação gradativa. A precariedade, muitas vezes, do serviço público, né, de saúde, do SUS, né, ninguém reclama do SUS depois que entra, né, dentro de um hospital, dentro que é sempre bem atendido. Mas para chegar lá a coisa fica difícil. E o nó dessa questão é a falta de pessoal e a falta de estrutura, né? Campinas já foi assim na época do início, no governo, lá do primeiro governo do Chico, do Sebastião de Moraes, que era secretário de saúde, certo? Foi assim um exemplo em termos de ampliação da saúde e de atendimento para a população. Hoje essa coisa se deteriorou. Há uma possibilidade da volta, que faz um conselho pressionar os dirigentes para a gente voltar a ter um atendimento à saúde, esses 2/4 mais ou menos da população, né, 2/3 da população que hoje depende do SUS, certo? E não tem convênio médico e tal, para voltar a ser bem atendido, ou bem atendido, não digo, mas atendido com mais rapidez nesses serviços públicos. Há uma possibilidade disso melhorar? Tem que ser atendido com agilidade e bem atendido também, né? As duas bem atendidos eles são, eu sei. Mas, falando assim, né, eu sou dessa época, eu comecei a atuar no SUS Campinas em 1990, e eu ainda peguei um SUS muito pujante e um SUS muito responsivo, sabe? Muito resolutivo. E ele foi se degradando, é verdade, mas por conta de uma falta de priorização da gestão, inclusive dentro dessa perspectiva que eu estava falando, da gestão assumir para si questões que são dela, e que ela não... Hoje, a secretaria entrega cada vez mais para os terceiros fazerem a administração dos serviços. E não faz aquilo que é dever dela, porque o SUS ele defende que ele tem cada vez mais ter responsabilidade própria no atendimento dos serviços. Você transfere e por exemplo, como esse exemplo coloca claro, não se consegue nem saber o que está de fato acontecendo lá dentro. A gestão não consegue saber o que está acontecendo lá dentro, tanto na rede Mário Gatti quanto na maternidade. São os dois exemplos óbvios. Né? Então, essa questão de crescimento do ponto de vista planejado, cada vez mais do próprio serviço da prefeitura, da secretaria, é o que nós todos do Conselho defendemos, né? Sempre defendemos. Mas isso não é escutado, porque a secretaria, inclusive, assim, de 2005 para cá, a política tem sido cada vez mais, que foi, por exemplo, o Ouro Verde, ele foi equipado, construído com verba pública e de cara entregue em 2008 para a iniciativa privada e a gente sabe o que deu lá, né? Corrupção, enfim. Então, assim, tem uma política de não assumir
o próprio. Claro que isso demanda financiamento, mas isso tem que ter também uma diretriz de governo, e não há essa diretriz de governo. A diretriz é o contrário, a diretriz é passar para frente, é não se responsabilizar, é comprar serviço terceiro e não fazer a gestão adequada. Bom, eu quero ver se a Nayara tem mais alguma coisa para acrescentar, porque eu preciso encerrar a entrevista, que eu preciso ir para a área comercial. Você tem mais alguma coisa, Nayara? Eu tenho sim, eu tenho um convite para fazer para a população. Uhum. Nos dias 24, 25 e 26 de março, lá no Culto à Ciência, nós vamos fazer a Conferência Municipal de Saúde, a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas. Nós temos já um processo adiantado de organização dessa conferência, os delegados que votam na conferência já foram eleitos, mas a gente também é possível participar, quem não é delegado, quem é participante de livre credenciamento, que a gente fala, né? É possível participar dentro de certas regras que a gente tem que ter também. Então, eu quero convidar a população, dizer que esse é o espaço onde a gente delibera sobre o que tem que acontecer na política pública de saúde de Campinas, e está em breve, final de março, 24, 25 e 26 de março, sexta à noite, sábado todo dia, domingo todo dia, onde nós vamos deliberar sobre o que tem que acontecer em Campinas nos próximos 4 anos. Gente, só não cortando a Nayara, mas é super importante essa conferência, porque ali você define muitas políticas que são necessárias para o município. Você tem questão de atendimento, questão de medicação, né, Nayara? Só para explicar para a população, para poder entender, porque muitas vezes o usuário, ele critica o SUS, ele critica, mas ele não participa, né? E aí fica muito mais difícil depois para poder conseguir esse acesso, né? O único sistema do mundo que é universal e que tem a participação do usuário garantida é o Sistema Único de Saúde no Brasil, através das conferências e através dos conselhos locais, distritais e municipal. Hoje, inclusive, é outro convite que eu aproveito para fazer. Às 18h30 vai ter a posse do novo Conselho Municipal de Saúde, e toda quarta-feira do mês, nesse horário, tem a nossa reunião do Conselho Municipal e toda a população é convidada a participar. É uma reunião aberta lá no Salão Vermelho, tá? Então, todos os serviços têm conselho local também, a população deve participar, pressionar para que funcione o serviço, e é o único, volto a dizer, é o único sistema universal do mundo que tem a participação garantida em lei. 50% das pessoas que usam o serviço têm direito a sentar na conferência e também nos conselhos locais, distritais e municipal. Então, é muito importante a participação da população para ajudar a resolver esse imbróglio que nós temos na saúde do município. Tá certo. Nayara, eu vou deixar aqui o convite para você voltar quando você quiser, quando tiver alguma coisa importante que você acha, se você avaliar que seja importante para os nossos ouvintes, pode me chamar, e você tem os microfones abertos da Rádio Bandeirantes para a gente poder conversar sobre saúde pública. Muito obrigada pela tua participação aqui no Bastidores do Poder. Um abraço. Um abraço. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouco.